Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero convidar você para meditarmos na palavra de Deus, palavra que é alimento para nossa alma. Como é bom a gente nutrir a nossa alma com a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus, que é alimento para nós. O salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ele é o nosso alimento, ele é quem cuida de nós. E ele está cuidando de você neste dia. Você que amanheceu talvez triste, angustiado, sofreu alguma perda, enfim, está passando por algum problema, lembre-se que Jesus está contigo. Então fica conosco, continua com a gente através do rádio, através da internet, e com certeza o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Queridos, vamos meditar no 2 Reis, capítulo 7, e o versículo 16. Vamos começar a partir do versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Este versículo nos mostra uma parte, né, dessa história em que os sírios tinham cercado Samaria, e era uma das estratégias, né, militares da época, de cercar uma cidade, e que os próprios, né, moradores daquela localidade iam consumindo as suas reservas, os seus alimentos, e iam enfraquecendo ao passar das semanas, dos meses, e alguns cercos que duravam até anos, fazendo com que aquele povo sofresse, né, de inanição, e iriam enfraquecendo, de forma que ficava mais fácil invadir aquela cidade. Jerusalém foi cercada diversas vezes, por exemplo. Mas aqui o cerco em Samaria pelos sírios provocou exatamente esse desespero na população. Para você ter uma ideia de como a fome extrema, né, chegou a um ponto das pessoas praticarem o que a gente chama comumente, popularmente, né, de canibalismo, porque o rei ia passando e uma mulher exclamou, pedido de socorro ao rei de Samaria, e ele responde: olha, eu não tenho um alimento, eu não tenho nem água. Por que você está me pedindo alguma coisa? Qual é a sua causa? E aí é estarrecedor, é gritante o que ela responde ao rei. Ela diz: é que eu e esta mulher fizemos um acordo. E o acordo foi de cozermos, fazermos aqui um cozido do meu filho. E depois a gente ia cozer o filho dela. Veja a tamanha a situação onde a mãe abre mão do seu filho, né? Porque normalmente é o contrário, uma mãe poderia até morrer numa situação como essa, para que o filho fosse alimentado, e não o inverso. Mas enfim, a fome chegou num patamar tal que a própria mãe mata o filho para se alimentar. Só que a outra resiste. A outra era mais mãe, né? E ela não quis ceder, não quis dar o seu filho para ser morto, para ser comido por elas. Ao ouvir essa história tão terrível, que a gente sente arrepios até hoje, né? Uma história como essa, o rei rasgou suas vestes da sua aflição e de ver o seu povo naquela situação tão deplorável, onde uma mãe agora, como se fosse uma coisa tão natural, prestar uma queixa,
e dizer: eu matei e a gente comeu o nosso filho, fizemos aqui um churrasco do meu filho e essa agora não quer ceder o filho dela para que a gente coma. Então, uma coisa terrível que estava acontecendo em Samaria. Por exemplo, se vendia uma cabeça de jumento por uma boa quantidade de prata. Assim, coisas absurdas, até porque a própria alimentação, o comer, né, do jumento, que era proibido na dieta judaica, ou o esterco de pombo, minha gente. Eles comiam, né? Media-se por litro esterco de pombo e eles tinham que comer qualquer coisa, porque tá com fome, extrema miséria que eles estavam padecendo. E essa era a situação crítica de Samaria. Havia fome, a carestia, tudo estava extremamente caro, como eu disse, uma cabeça de jumento valendo uma boa quantia de prata. Só que onde há homem de Deus, há intervenção divina. Onde há homens e pessoas com compromisso com Deus, mesmo que a situação seja adversa, seja difícil, como disse Abacuque, mesmo que a economia da nação, de um povo, de um país seja solapada, venha atingir níveis de inflação, ou como ele fala e retrata a própria economia do seu tempo, né, que era a agricultura, que era a criação de animais. Ele diz: mesmo que as ovelhas e os animais sejam arrebatados, mesmo que não haja nenhuma reserva, o seu coração diz que há um Deus que cuida. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele está comigo. E Eliseu era um homem de Deus, odiado pelo rei, porque ele trouxe a sentença de que aquilo iria acontecer por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, que o povo agora se prostra diante de deuses estranhos, dos deuses que não são deuses, que desprezaram o verdadeiro Deus para se prostrar diante de imagens de escultura feitas por mãos de homens, e que o salmista diz: tem boca, não fala, tem olhos, não vê, ouvidos, não ouvem, nem o som sai da sua boca, as pernas não o levam em lugar nenhum, seus braços são imóveis, e ainda assim você se prostra diante deles, ao invés de adorar o Deus criador dos céus e da terra. Por causa da idolatria, por causa da desobediência, Deus permitiu que a nação chegasse a um extremo. E, queridos, isso é muito sério, porque isso não foi só para Samaria, não foi só para Israel, isso é para os nossos dias. Toda a sociedade que se afaste de Deus, todo governo que se afaste de Deus, ele atrai coisas terríveis. Aí você diz assim: mas se a gente for para países de primeiro mundo, onde o ateísmo tem crescido, igrejas têm fechado, você vê prosperidade. Pessoas que são consideradas lá as classes mais baixas possuem carros que a gente considera aqui que só os ricos podem ter. Mas você sabia que o número de suicídio é altíssimo em países de primeiro mundo? Porque há uma falta de Deus, uma falta de conhecimento do Senhor. Então qualquer povo, qualquer nação que se afaste de Deus, pode até parecer que ela prospera, pode parecer que a exemplo da igreja de Laodiceia, estão prósperos, mas o diagnóstico de Jesus é que estão cegos, nus e miseráveis. Neste caso de Samaria, muitas vezes em Israel, a economia é atingida, porque Deus disse que se houvesse desobediência, Ele não mandaria chuva, Ele cerraria os céus, Ele fecharia os céus.
Ele deixaria o povo à sua própria sorte porque eles não querem Deus. Você abrir mão de uma teocracia, de Deus que governa, Deus que manda, no Deus que provê todas as coisas, para dizer assim: nós não queremos mais Deus, nós queremos um homem. Foi assim que Israel fez no final do período dos juízes. Aí vem Saul. Então todo afastamento de Deus traz prejuízos, todo afastamento de Deus traz consequências catastróficas, todo afastamento de Deus traz esta inanição, esta fome, não só material, mas espiritual. O mundo clama hoje, o mundo está faminto de Deus. Estamos beirando um terceiro conflito mundial. E isso não sou eu que estou dizendo, não é achismo. São pessoas que conhecem o que está acontecendo no mundo hoje de forma profunda, que fazem uma análise profunda da situação que estamos vivendo hoje. Veja que a Europa até recomendou que se guardassem alimentos, que se estocasse alimentos. Aí agora a gente vê assim uma pane geral na energia, na internet, coisas que estão acontecendo, sinais que estão começando a acontecer. O retrato que a gente tinha antes da pandemia e durante a pandemia era que o mundo seria melhor, estaríamos mais conscientes, mais unidos. Acontece exatamente o inverso. Os homens se matando cada vez mais. Explode a guerra da Rússia e Ucrânia, agora uma guerra no Oriente Médio. Isso só tende a crescer. Fora os conflitos locais, as convulsões sociais que estão acontecendo hoje, que às vezes nem é falado muito na mídia, e outros nem é falado. Mas é um mundo que se afasta de Deus. Samaria estava longe de Deus, e o profeta do Senhor disse: Deus vai cobrar. E aí veio a cobrança. A cobrança veio em forma de desestabilidade econômica, fome, miséria, mães comendo o próprio filho, eles comendo uma comida que não era lícita a um judeu. Um estado de miséria se estabeleceu. Mas aí Deus é um Deus misericordioso. E Paulo, ele escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1 e o 27, que você já sabe de cor, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. O profeta havia dito que no outro dia o Senhor faria uma coisa extraordinária. Ele diz que haveria comida em abundância. Vou ler aqui numa outra versão que diz assim: amanhã, Eliseu replicou, o Senhor manda dizer que amanhã, por esta altura, 7 litros de farinha ou 15 litros de cevada serão vendidos nos mercados de Samaria por 11 gramas de prata. Em comparação ao que se comprava com comprava uma cabeça de jumento por 1 quilo de prata. Ele está dizendo aqui que vai ter 7 litros de farinha ou 15 litros de cevada por 11 gramas de prata. Aí um dos ajudantes do rei disse assim: se o Senhor Deus, fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Aí ele disse: você vai ver, mas não vai partilhar desta bênção.
Aí o que é que Deus fez? Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. 4 leprosos. Quem eram os leprosos? Os miseráveis, os marginalizados, os que ninguém queriam se aproximar, aqueles que tinham que abrir mão da convivência social, aqueles que tinham que sair de casa, deixar a esposa e os filhos, não podiam mais sentir o aperto de uma mão, um ósculo, um abraço, eles tinham que viver isolado, eles tinham que viver longe. Alguns até usavam roupas que eram roupas de fúnebres. Pessoas que dia após dia estavam ali morrendo aos poucos. Era a sentença de morte. Aí esses 4 disseram assim na porta da cidade: se a gente ficar aqui, a gente morre. Na cidade não tem o que comer. Se a gente for ao arraial dos sírios, talvez eles nos deixem viver, nos dê comida, e se quiser nos matar, que morra. Gente, é como escolher morrer queimado ou morrer afogado, não tem saída, vamos lá. E já era o trabalhar de Deus, porque Deus se utiliza das coisas que não são, das coisas vis e desprezíveis para confundir as que são. E lá vai 4 leprosozinhos. E quando eles chegam no arraial dos sírios, não tinha ninguém nos seus cavalos, as mulas, os jumentos, muita comida, prata, ouro, que eles foram comendo, guardando prata, guardando ouro. Aí um deles disseram assim: a gente não está fazendo o bem. Se a gente não compartilhar desta bênção aqui, não vai nem amanhecer, a gente vai morrer, vamos ser castigados. Eles voltam para a cidade e anunciam ao porteiro dizendo: olha, o exército fugiu. O que é que aconteceu? Aí a Bíblia diz que Deus fez os sírios ouvirem um grande ruído de um grande exército. E eles disseram: olha, o rei de Samaria convocou outros reis, os reis do Egito, para vir contra nós. Vamos fugir, porque o barulho que está vindo aí é de um exército muito grande. Como Deus faz. Enfim, para encurtar a história, quando o rei manda os mensageiros, eles verificam, não era uma armadilha, de fato o exército inimigo tinha fugido, e aí chegou a mensagem à população e todos saem correndo para pegar os alimentos. E aquele que duvidou, aquele ajudante do rei que disse: nem se Deus abrir as janelas dos céus isso será possível, foi pisoteado pela euforia do povo faminto. E eu encerro aqui dizendo que Deus levantará coisas que você nem imagina. Deus usará quem menos você pensa. Deus escolherá as coisas vis, as coisas que não são, para confundir as que são, para a vitória chegar até a sua casa. Neste caso foram 4 leprosos. No meu caso, no seu caso, eu não sei quem ou o que ele irá usar ou se utilizar. Eu só sei de uma coisa, e desta eu tenho certeza, que ele vai fazer. Porque ele é Deus, porque ele é misericordioso e porque ele quer fazer. Ele quer nos abençoar. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Só a gente ficar no lugar, não ser desobediente, amarmos a sua palavra, guardarmos a sua palavra, cumprirmos a sua palavra, e com certeza Deus se utilizará de pessoas que a gente nem imagina para viabilizar esta tão grande bênção. Certamente alguém disse assim: não vai acontecer, não pode acontecer, impossível acontecer, nem se Deus abrir as janelas do céu isso é possível. Mas fica no teu lugar, não responda, fecha a tua boca, porque Deus vai sim abrir as janelas dos céus e derramar suas copiosas bênçãos sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai eterno, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra e cremos, Senhor, que tu és o Deus de bênção.
Tu és o Deus que traz à existência o que não existe. Tu és o Deus que se utiliza daquilo que o mundo despreza, das coisas que não são, das coisas vis deste mundo para confundir as que são. Continua conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos surpreendendo nesta terra. Continua abençoando a cada lar e cada vida que está conosco nesta manhã. No nome santo de Jesus. Amém.